essa transmissão, essa conexão. Entrego em tuas mãos a vida da tua filha amada, Priscila. O Senhor já falou no coração dela e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor já ministrou a ela, Senhor. Estamos à sua disposição e peço que o Senhor toque nos lábios dela com a sua tenaz, com brasa viva. Toque, Senhor, e use ela conforme a tua vontade. Estamos à sua disposição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Ô, Pri, só uma observação antes de começar. Acho que colocou o desfoque e ele fica desfocando o teu rosto. Eu tô tentando tirar. Agora tá bem. É quando você coloca o óculos que desfocou. Uhum. Mas eu preciso do óculos. Isso. E o outro fica muito ruim. Tá um pouquinho melhor. É que aqui atrás é a minha estante dos artesanatos, então ela tá bagunçada. Não faz mal, fica tranquila. Pode deixar sem o... Ou então afasta um pouquinho o celular, eu acho que fica melhor. Tá não, bem eu vou... perto. Pronto, removi. Agora eu consegui, eu não estava conseguindo remover. Isso, Pri, ninguém vai ligar para bagunça lá no fundo, fica tranquila. Mas eu ligo, Bruno. Em Jeremias 42, ele fala assim: então todos os chefes do exército de Joanã, filho de Cairé, e de Azarias, filho de Osaías, e as pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore a Deus, ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nesta terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos. Como você está vendo, ore ao Senhor, seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e que devemos fazer. Eu respondi: está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós. Se não obedecemos a todas as ordens que ele nos der, no meio de vocês gostaremos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Cairé, e todos os chefes do exército, que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor Deus de Israel, a quem vocês pediram que eu orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nessa terra, eu edificarei a nação e não destruirei, plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvei e os livrei de todo o poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nessa terra. Mas vocês ficarão em Judá. Não devem desobedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nessa terra. Não digam assim: nós vamos morar no Egito, aonde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o ataque, o toque de ataque, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter que enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não saberá ninguém. Escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairá sobre vocês. Como cairá sobre o povo de Jerusalém? Cairão sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e escaposa. Outros zombarão de vocês, usarão o seu nome para rogar pragas. E vocês nunca mais verão esse lugar. Eu disse ainda, o Senhor Deus disse que vocês ficarão em Judá. Não devem ir para o Egito. Por isso, agora eu aviso, vocês estão cometendo um erro que pode lhe custar a vida. Vocês mandaram falar com o Senhor, nosso Deus, e me disseram: ore ao Senhor por nós, depois conte-me tudo que ele disser, que devemos fazer e faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor, nosso Deus, e nada do que ele mandou dizer. Portanto, lembre-se disto, vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, na terra, para onde querem ir, aonde querem viver. No capítulo anterior, né, Ismael possivelmente tinha assassinado Gedalia por ele querer o cargo de governador e não ter tido, né? Então, esse povo ele estava de luto. Mas eles foram e pediram para Jeremias para orar por eles, interceder por eles, né? E nessa situação toda, eles não quiseram obedecer o que Deus queria para eles, obedecer o que realmente Deus tinha ordenado, né? E então eles preferiram ir para o Egito, eles preferiram não obedecer. Eles tinham medo da fome, né? Mas eles preferiram ir para o Egito. E lá eles também iriam passar fome. Porque, às vezes, é muito mais fácil a gente fazer as nossas vontades. A gente ora para Deus, mas a gente faz as nossas vontades. E era o que eles queriam fazer. Eles queriam que Deus falasse o que eles queriam, e não o que Deus gostaria para a vida deles. Deus ele tem uma promessa para aquele povo, mas o povo não quer a promessa, porque é muito mais fácil a gente seguir a nossa vontade, né? É importante a gente
pedir a oração, né? Obedecer o que Deus fala, né? E Deus dá uma mensagem para a gente, aonde Ele vai dar segurança, onde Ele vai dar paz, aonde Ele vai conduzir a gente a não ter tanto sofrimento. Nisso não quer dizer que a gente não vai sofrer. Isso não quer dizer que o povo não ia passar por dificuldades. Mas Deus ia estar com eles. E eles preferiram ir para o Egito. É muito mais fácil a gente seguir um caminho, né? E é muito mais fácil a gente pedir para as pessoas orar pela gente. Mas será que aquele povo orou para Deus? Pelo que eu entendi ali, o povo foi a Jeremias e pediu. Mas será que eles oraram para Deus? Né? E pediram para que Deus falasse verdadeiramente o que Deus queria? Né? E esse é um pouco do que eu entendi, né? Ele tem a promessa, né? Ele deu aquela promessa para aquele povo que estava sofrendo, que estava de luto, que tinha acontecido várias coisas, a terra deles tinha sido destruída, mas eles não queriam permanecer aonde Deus queria, e sim partir para um outro lugar onde eles achavam que não ia ter guerra, onde não ia ter nada, né? Onde não ia para lá, eles iam estar bem, não ia seguir o que tinha que seguir. Mas Jeremias orou, Jeremias orientou eles tinham falado que iam fazer o que Jeremias falasse, né? Porque Deus tinha mandado, mas eles não fizeram. Eles preferiram e estavam querendo partir e ir para o Egito. E então Deus falou: vocês querem ir? Tudo bem, a minha ira vai sobre vocês, se vocês não fizerem o que eu estou pedindo. Então, esse foi um pouquinho do que eu entendi. Estudei um pouco. Apesar que eu peguei o livro ontem, né, Cris? Mas esse é um pouco do que eu entendi. Cris, se tu quiser dar uma complementada. Amém. Esse trecho fala realmente, né, do clamor do povo ali para Jeremias, para que ele intercedesse por eles, né, o povo perguntando ali para Jeremias se Deus aprovaria o plano de migração para o Egito. Eles queriam sair da onde eles estavam e ir para o Egito. E Deus falou: não, não saiam daí, continuem aí. Então, aqui Deus está dando uma ordem e está dando uma consequência no caso da desobediência. Fiquem aqui. Se vocês forem, lá no verso 22 fala, vai ter morte, e é morte a espada, a fome, a peste, do mesmo lugar onde desejamos ir para morar. Onde desejastes ir para morar. Então, significa que a gente pergunta: Senhor, eu devo ficar ou eu devo ir? Aí Deus fala: fica. Aí fala: não, eu vou lá um pouquinho só, eu vou lá, e o Senhor continua me abençoando, mas eu vou lá, tá? Eu acho que o Senhor não está sabendo direito. Senta aqui um pouquinho que eu vou te ensinar como que se faz. Eu vou lá. Então, aí quando chega lá, a pessoa perece, né? Espiritualmente, tudo morre na vida da pessoa e a pessoa não entende por que aquilo está acontecendo. Porque há uma maldição em andamento. Isso é uma maldição que é o que? A maldição? Ela é a consequência de um pecado, é a correção de Deus, né? Se a pessoa retornar e pedir perdão ao Senhor, Deus vai perdoar. Só que a consequência do pecado não tem como, né? Pode o Senhor ter misericórdia e anular, sim. Ele pode, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, né? Mas não é uma regra que seja cancelado. Então, o Senhor está dando aqui a direção. Se você for, vai ter morte.
né? Então, trazendo isso para os dias de hoje, fica onde está. Deus te colocou num lugar, Deus te colocou no ministério, Deus te colocou para fazer algo, para fazer um trabalho. Vai ter luta? É claro que vai ter luta. O Senhor não disse que ia ter maravilhas assim de viver balançando na rede, alguém me abanando e frutinha na boca. Não, ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci por ti, né? Então, enquanto a gente estiver nesse mundo, estiver dentro do propósito de Deus, vai ter luta? É claro que vai, mas a luta vai nos aproximar de Deus, vai fazer a gente dobrar o joelho, clamar ao Senhor cada vez mais, estar perto do Pai, e Ele vai nos alimentar e vai nos fortalecer, e a gente tem a promessa verdadeira da vitória. Toda luta tem um final. Todo deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de morar, é um lugar de aprendizado, é um lugar onde tem milagres. Quando a gente passa pelo deserto, a gente vê o milagre do Senhor. Sabe por quê? Não é porque está no deserto, é porque quando a gente está sofrendo, a gente se aproxima de Deus. E quando a gente está no bem bom, a gente não tem por que buscar a Deus, é natural da carne, é natureza humana. A gente não quer saber de buscar a Deus porque a gente tem tudo na mão. Para que serve Deus? E quando a gente não tem, aí a gente vai buscar. Então, ou seja, quando a gente está no deserto, a gente busca a Deus. E quando a gente está no paraíso, a gente não quer saber nem de agradecer. E isso não deveria ser assim, né? Pode falar, Bruna. Deus falou muito forte no meu coração a seguinte palavra: não finja obedecer a Deus. Não finja. Pedindo para que Deus dê uma orientação, mas a orientação do qual você quer é aquilo que já está no teu coração que tu quer seguir. E não que tu quer seguir o que ele falar, independente, ali como fala, se for bom ou se for ruim. O povo ele já tinha no coração querer ir para o Egito, que era o lado contrário da Babilônia. Babilônia estava de um lado, Jerusalém estava no meio e o Egito estava para o outro lado. Eles estavam em menor quantidade de pessoas, o exército deles já havia sido diminuído, ou seja, a força de lutar já havia sido diminuída, e eles queriam fugir da guerra, fugir da batalha, fugir do propósito. Então, não podemos fingir obedecer à voz de Deus, pedindo para que Ele dê uma orientação, mas que ela seja coerente com o que a gente quer. Se Deus falou, fique em Jerusalém, fique em Judá, se posicione, a batalha vai vir, mas eu vou proteger você, eu vou te livrar da morte, eu vou te suprir, eu vou te dar condição de vida. Obedeça. A palavra é obedecer. E não fingir que a gente obedece. Não fingir que a gente está obedecendo a Deus. Querer ir para o Egito, querer, né, fazer a nossa vontade, não aquilo que Deus coloca na nossa vida, querer servir a outros deuses, querer ser escravo do pecado, porque o Egito é isso, né? Ser escravo do pecado. Então é isso que eu queria falar. Amém, muito bem colocado. Pastor Michael, gostaria de dar uma finalização? Não sei, não combinei nada. Se você estiver disponível, quiser dar uma finalização. Minha irmã, eu tô no trabalho aqui, mas é isso mesmo. A questão é obedecer, né? Obedecer mesmo conforme a irmã Bruna falou aí. A gente mesmo não importa o tempo, não importa o momento, mas o propósito mesmo é obedecer, tá? Essa palavra obediência aí, ela é muito, muito importante para nós hoje, tá bom? Pastor Michael, se tiver disponível e quiser dar uma palavrinha para encerrar, Pastor Michael.
creio que o pastor Michael não está disponível. Então, mas nós vamos concluir. Então, é isso, né? O Senhor falou muito forte aos nossos corações. Olha lá, o pastor Michael não consegue falar. Amém. E é isso, né? Vamos persistir, vamos continuar, porque o Senhor não quer que a gente desista da batalha, né? Tá difícil, mas Ele está com a gente. Se a gente estiver sozinho, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer no brejo, né? Mas com Jesus no barco, tudo vai bem. E é como diz, né, a palavra aqui no verso 15. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Então há um quê? Um alerta. Há um aviso, há um alerta, há um plano. Vamos seguir o plano do Senhor. Não saia da onde está. O cenário é ruim, mas ele tem propósito para melhorar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Pri, quer orar para encerrar? Fique à vontade. Senhor, obrigada, Pai, por essa reunião de hoje, mais um dia do teu aprendizado, Pai. Que nós possamos estar a cada dia mais te buscando, estar a cada dia mais, Senhor, buscando tua presença, Pai, e podemos estar no teu ministério, na tua obra, Pai. Eu te agradeço e que cada um tenha uma boa tarde, Pai, e um bom início de dia amanhã e que estejamos reunidos, Pai, para aprender um pouco mais da tua palavra, do teu mover na nossa vida, Senhor. Amém.